A autogestão, quer dizer, os trabalhadores são donos e eles administram aquela empresa. E a autonomia. Autonomia sobre todo mundo, inclusive o poder público. Essa era a nossa meta com esses trabalhadores. E aí surgiu a Ecoativa. Quando fechou o aterro, outro grupo decidiu montar a cooperativa. E aí foi criada a Coopervida. Aí tínhamos duas cooperativas. Simultaneamente isso, apareceu uma no bairro, de um bairro da periferia de São Carlos, que é os moradores do bairro Jardim Gonzaga, que construíram uma terceira cooperativa. E aí estavam criados os atores da nossa coleta. Né? A Ecoativa e Coopervida, ex-trabalhadores do aterro, e a coletiva, né? Uma coisa criada do próprio interesse dos trabalhadores desse bairro da periferia, um bairro bem empobrecido, inclusive. Bom, desde o início do programa foi disponibilizado pela prefeitura a infraestrutura física necessária, né, com barracões, caminhões, maquinário, equipamentos de proteção para a realização do trabalho, assessoria contábil, financeira, jurídica, né, e as capacitações voltaram para a atividade e gestão coletiva do empreendimento, plano de negócios, análise de viabilidade econômica, planejamento estratégico, né, sempre partindo da ideia que nós estamos trabalhando com pessoas, né, numa faixa onde prevalecia uma escolaridade média entre 5ª e 8ª série, mas com pessoas, inclusive, analfabetos, né, dentro do grupo. E aí, com o pressuposto da organização que eu estava colocando para vocês, um modelo autogestionário com as decisões e o controle da cooperativa exercido pelos seus próprios associados. O programa de municipal de coleta seletiva era feito em porta, e aí vem essa questão de educação ambiental. Na verdade, eu acho que todo esse processo ele vai junto com a educação ambiental, né, porque não tem essa coisa quem que vai primeiro, quem que vai depois, é uma coisa simultânea, né, e uma vai complementando a outra. E a questão da porta em porta é uma coisa muito curiosa, né, porque ela, primeiro, é um serviço caro, é um serviço VIP. Bater na porta, né, o que eu estava conversando com o secretário assim, então você chega um serviço desse, você bate na porta, pinta aquela senhorinha super velhinha, super simpática e tal, aí ela vai na porta para ver o que é. Aí ela espera um pouquinho, aí ela volta lá para o fundo do quintal dela, aí ela pega um saquinho desse tamaninho de reciclável e traz e convida o catador para tomar um café. Sabe? Isso aí é uns 10 minutos para pegar um saquinho de 10 gramas lá de reciclável que ela separou. Só que isso tem um impacto fantástico na questão da educação ambiental. Quem começar, isso eu afirmo categoricamente, quem separou uma vez, quem começou a separar uma vez, não consegue mais misturar. Não consegue. Quem separa e vai para o litoral, né, nas festas de Ano Novo, e vê aquele monte de lata sendo misturada com comida, se indigna, se sente mal, constrangido. Não dá mais. Sabe, assim, é um processo mesmo de revolução cultural, transformação cultural. Sabe? Esse porta em porta é isso que ele faz. Né? Ele tem esse caráter educativo, pedagógico, né? E aí a gente fazia isso, ia coleta porta em porta, depois fazia triagem, fazia prensagem, fazia comercialização e gerava renda. E voltávamos para as cooperativas. Tá? A nossa área era em torno de 60% que a gente atuava, naquela época, dessa primeira fase até 2010. Né? E aí os resultados, aumentou a vida útil do aterro, a sensibilização da população quanto o tema, como eu falei. Né? Tinha essa coisa, quando a cooperativa não passava na porta, nossa, mas a moçada ficava muito brava, sabe? A moçada ligava lá para a secretaria, falava um monte de desaforo para a gente. E assim, né, e era uma coisa muito legal, né? Porque, na verdade, era a indignação daquele cidadão que separou o material e que agora, quer dizer, que destino que ele vai dar? E o poder público que se vire. E aí a gente ligava para a cooperativa, e a cooperativa atrasava, e a gente ouvia mais desaforo, enfim, mas era muito legal. E a geração de trabalho e renda para mais de 40 pessoas, e na época era coletado 1.000 toneladas ano, né, naquela época, que era um valor para nós pequeno. São Carlos é uma cidade de 224 mil habitantes, né, então ela tinha hoje fala-se que a geração de média de lixo, de resíduos, é na ordem de 1,2 quilos por habitante
por dia. Né? Agora depende de cada região. Né, depende dos grandes centros e tal, mas a gente gera lixo de uma forma impressionante. E é impressionante quando você começa a fazer a separação, você percebe como gera. Sabe-se quantos sacos de 100 litros são criados durante a mesma semana. Né? Aí foi umas fotinhas, umas fotos, né, do pessoal da cooperativa, coletiva, Ecoativa, Coopervida, o recolhimento do domicílio, a prensa, o caminhão de coleta. Né? Eram 3 caminhões de coleta, né? A prefeitura fez uma licitação, né? E a licitação era para o fornecimento, prestação de serviço do caminhão e do motorista e do combustível, né? Quer dizer, era o serviço pacote fechado, que a prefeitura pagava e cedia para a prefeitura, cedia para a cooperativa, a prefeitura pagava. E aí chegamos em 2010, uma série de problemas começaram a ter, né? Um deles é que o Ministério Público estava pressionando em relação ao termo de ajuste de conduta assumido de 100% da área urbana do município. A gente não estava atendendo esse 100%. A segunda questão é que houve uma redução dos domicílios coletados e do número de cooperados. O atendimento ficou deficiente e a estagnação da área atendida. E como é que aconteceu todo esse processo? Na prática, os trabalhadores são tão racionais como qualquer um cidadão. Né? E o que aconteceu é que nós começamos a identificar vários grandes geradores. E como eu tinha colocado anteriormente, né, não só o setor, a indústria, empresas privadas, né, começaram a aderir ao programa, universidades começaram a aderir ao programa. Imagina a universidade com aquele papel branco A4, né, o alto valor, né, de revenda. As instituições federais, as instituições estaduais, e começar a aderir, né, e eram grandes geradores. Esses grandes geradores, você ia lá, em 2 horas, você coletava mais do que um dia inteiro, passando em porta. E aí, o que aconteceu? Os catadores perceberam que se eles começarem só a pegar os grandes geradores, né, eles vão trabalhar menos horas, né, e ter a mesma renda, portanto, o salário hora do trabalhador aumenta. É um ganho real na retirada. Salário não, a renda hora do trabalhador, ela aumenta. Então, é um ganho real. Então, os trabalhadores começaram a abandonar o porta em porta, né, e concentrar nos grandes geradores, o que se tornou um problema sério para a prefeitura. A prefeitura tinha legitimidade do programa na medida que ela atendia os munícipes, né, e incorporava esses outros elementos da coleta, da questão do aterro, mas, sobretudo, a sociedade, a população, a sociedade estava satisfeita ao fato, né, de ver esse serviço, do qual eu falei como um VIP, né, de bater em porta tal, e estar mudando seu próprio comportamento. E aí, esse era o segundo problema nosso. O terceiro problema, o sistema de remuneração dos cooperados era frágil e superado. É verdade que nós tínhamos diminuído a fragilidade do trabalhador em relação à questão de venda individual do produto, do material reciclável. Mas, na verdade, a gente ainda era muito frágil, pelo fato de que os materiais recicláveis são commodities, são produtos que são determinados por preços internacionais. Né? Então, a gente estava sempre sujeito aos humores do mercado. Né? Caiu o preço do ferro. Sabe, você ficava com aquele monte de ferro lá, né, quer dizer, preço super baixo. Aí chegava o final do ano, né, onde tem aquela explosão de consumo, aquela explosão de geração de resíduos, né, e aí o sucateiro pegava e pagava menos porque tinha um choque de oferta muito grande. Enfim, os trabalhadores ficavam numa situação muito vulnerável. Tinham superado a fragilidade individual, mas se depararam com uma nova vulnerabilidade. A vulnerabilidade do mercado, a vulnerabilidade do commodity. Né? A quinto problema nosso era a capacidade ociosa dos equipamentos. A gente tinha botado um monte de grana naquilo lá, um monte de dinheiro. Né? Cada cooperativa tinha um galpão, cada cooperativa tinha uma prensa, cada cooperativa tinha o caminhão, e aí os caras trabalhavam meio período. Ai, perdão. Trabalhava meio período. Né? Então tinha aquela ociosidade de bem público, né, o desperdício de dinheiro público, inaceitável. Por último, a subutilização pela cooperativa da estrutura de apoio técnico.
Sabe, tinha um monte de parceiros e a cooperativa não, sabe, estava naquela coisinha, não, vamos fazer coleta e pronto, né? Quando na verdade, né, quer dizer, é muito importante para todos nós, né, estar em um processo de aprendizado permanente, né, para podermos evoluir, para podermos crescer, para podermos agregar valor ao nosso produto. Então nós tínhamos alguns parceiros, como a Prefeitura, a Universidade Federal de São Carlos, o Movimento Nacional dos Catadores, a Unisol, que é uma entidade nacional de cooperativas, e os empreendimentos não levavam muito em consideração. A partir disso, né, construímos uma proposta para discutir dentro do governo, porque governo é uma coisa muito maluca, pessoal. Assim, na verdade, o governo não é uma coisa, né, o secretário está aqui para confirmar, não é uma coisa homogênea. Há uma disputa política interna dentro do governo, certo? Além da disputa política fora do governo, há uma disputa interna também, né? Quais são as prioridades que o governo vai ter? Né? Então, é fundamental, né, quer dizer, ter essa postura, né, quer dizer, quer dizer, a partir das prioridades definidas pelo governo, né, a integração das várias secretarias, né, senão fica naquela coisa, né, quer dizer, onde vai ter recurso para viabilizar as coisas. Né? E aí, muitas vezes, mal utilizado o recurso, porque aí várias secretarias utilizam o recurso em atividades comuns, que poderiam ter somado e ter uma efetividade muito maior, e às vezes até sobrepõe o investimento. Né? E aí, na verdade, a nossa ideia foi o aprimoramento da relação entre o poder público, municipal e as cooperativas conveniadas, a melhoria das condições de trabalho dos associados, e o salto qualitativo e quantitativo quanto à coleta e o destino correto dos materiais recicláveis. Né? Essas eram as nossas 3 metas. Aí começamos com uma grande discussão com as cooperativas, várias reuniões, planejamentos estratégicos, democráticos, né, para discutir como ia ser a implementação. E aí, quer dizer, daí fomos formulando a proposta, né, e o foco da ação foi geração, trabalho e renda, quantidade coletada, quantidade do serviço prestado e quantidade de pessoas atendidas e custeio da prefeitura. Né? Essa era a questão. Então, na verdade, a nossa ideia era melhorar a geração de renda, aumentar o número de trabalhadores, era aumentar a quantidade coletada, melhorar a qualidade do serviço que estava oferecendo ao cidadão e a quantidade de pessoas atendidas na cidade. E o custeio da prefeitura. Com relação à geração de trabalho e renda, né, foi a garantia de que a receita do empreendimento ela não fosse mais só, seria composta não só de comercialização, mas também somado à remuneração pelo serviço realizado. Né? E aí criar um mecanismo de incentivo ao cumprimento de metas estabelecidas pela prefeitura. Né? Isso eu vou mostrar um pouquinho mais adiante. E que viabilize a retirada equivalente a um salário mínimo, pelo menos, dos catadores, e crie fundos sociais, como 13º, equivalente ao 13º, como equivalente a férias e o recolhimento do INSS, de forma que aponte, sinalize para que esse trabalhador caminhe para os direitos sociais, os direitos trabalhistas. Né? E aí falou recolhimento do INSS, atuação no mercado com produtos de maior valor agregado e diversificação dos tipos de resíduos coletados. A gente começou, por exemplo, o Banco do Brasil. Quando ele manda o papel, o Banco do Brasil, ele não pode mandar o papel. Ele tem que ser picotado antes, o papel, né, por uma questão de sigilo. Então, aí foi adquirida uma máquina de picotar papel. Né, a gente ia um funcionário do Banco do Brasil no local, acompanhava o processo de picotagem desse papel, e esse papel já tinha um valor agregado que era utilizado para embalagem. Sabe, ele tinha outro valor, outro preço no mercado, porque era utilizado para proteger produtos assim, tal, na elaboração de embalagens. Né? Então, esse já tinha outro mercado, esse papel. Nós tínhamos uma máquina pegamos recursos do governo federal para uma máquina de picotar plástico. Né, também a gente avançava na cadeia produtiva do plástico, né, e agregando valor a esse produto. Existiam algumas empresas recicladoras lá em São Carlos mesmo, e a parceria foi bastante interessante. E aí, enfim, procurando os produtos, né, e tentando melhores e tentando agregar valor nesses produtos. O aumento gradual do número e da retirada média dos cooperados. Né, quer dizer, a ideia de a gente melhorar, aumentar o número de cooperados envolvidos, né, e aumentar a renda deles. Então, na verdade, eram essas 4 combinações que falavam sobre trabalho
e renda, né, da geração de trabalho e renda. Né? Aí depois tem 5 itens que falam sobre a questão da melhoria, do aumento da quantidade coletada, a qualidade do serviço prestado e a quantidade de pessoas atendidas. Primeiro, a universalização da coleta no município, cumprindo a exigência do Ministério Público, que ele pedia 100% da coleta. Né? E aí, na verdade, a gente garantiu que 100% é coletado. Não necessariamente 100% é batido na porta, porque tem alguns lugares que são vazios demográficos. Né? E aí você inviabiliza mesmo aí na prática, né? Porque além da velhinha que demora 10 minutos para ir voltar para pegar o lixinho, tem ainda, né, quer dizer, lugares que são um quarteirão cada casa, então inviabiliza, né? Então a gente colocou os ecopontos, né, como um instrumento para as pessoas fazerem a entrega voluntária. Execução, aumento do horário de atendimento à coleta, de 30 horas passou para 40. Na verdade nem era 30, era 20 horas que a moçada coletava semanal, passou para 40 horas. Execução da penalidade, previstas pelo convênio da coleta seletiva, com fiscalização e desconto sobre repasse de recursos, que serão pagos à prefeitura. Pagos pela prefeitura. O que acontece? Nós tínhamos no convênio uma série de instrumentos de punir a cooperativa caso ela não cumprisse o acordo construído no convênio. O problema é como é que a gente ia punir, né, se o dinheiro não dava nem para a sobrevivência da moçada, né? Agora, no momento que nós criamos o contrato e que nós repassávamos recursos, nós já descontávamos na fonte. Né? Qualquer coisa, multa que recebia, já descontava na fonte do catador. Né? Quer dizer, a ideia de que criava uma relação mais profissionalizada. Né? Na verdade, a gente queria a profissionalização do processo. Né? E aí, nesse caso, o catador, ele era acionado a primeira vez, né? Por exemplo, essa coisa não passou lá naquela casa, tal, então era acionado. Na segunda vez, ele já era multado, né? E em função da própria grana, o próprio dinheiro que seria repassado pela prefeitura. Né? Então criou um mecanismo de legalização. Mais que isso, nós empurramos as cooperativas para o processo de legalização. Né? As cooperativas começaram a recolher INSS, porque não tinha como a prefeitura pagar a cooperativa se ela não emitisse a CND, a certidão negativa de débito do INSS. Não tem como. A certidão negativa Pois não. Tá acabando? Mais 5 minutinhos só, já termina. É que acaba sendo muito grande, acaba me lembrando de umas coisas. E aí, mas então, quer dizer, era isso. E a campanha de divulgação, cadastramento da população participante com identificação das casas. Isso daí nós fizemos o levantamento das casas, né? Só não chegamos a implementar. A ideia nossa era colocar uma plaquinha em cada casa que contribuía com a coleta, de forma a entender que isso valorizava aquela casa, aquele cidadão. Aquele cidadão estava em sintonia com o mundo contemporâneo. Né? É uma figura que estava em sintonia com o futuro do milênio. Né? E a ideia era identificar as casas para ficar mais fácil para coletar. E remuneração progressiva do material coletado. Né? Essa remuneração, vou mostrar agora como é que era. Que era esse custeio da prefeitura. Né? Então, nesse custeio da prefeitura, era baseado em 2 aspectos. Um que nós chamamos de remuneração pela produção e outro que nós chamamos pela produtividade. A produção nós estamos entendendo que era a questão do material todo coletado, quanto que coletado. E produtividade é o que efetivamente daquilo que foi coletado foi vendido. Né? E para isso, mais uma vez, empurramos a cooperativa para o setor, para a formalização dela. Ela tinha que emitir nota fiscal para vender, né? Para provar para a prefeitura, para depois ser remunerada. E aí o modelo foi da seguinte forma. A nossa média de coleta na época era 80 toneladas mês. Né? Então nós colocamos que todo mês que a cooperativa superasse 98 toneladas, ela receberia R$8.000 naquela época, em 2010. Né? E outra questão, aí a questão da produtividade. Todo o material coletado, na época dos 80 coletados, 60 eram vendidos. 60 toneladas eram vendidas. Então, nós criamos um mecanismo de remuneração. Entre 60 toneladas a 110 toneladas, nós remuneraríamos R$130 a tonelada para o cooperado. De 110 toneladas vendidas para 140 toneladas, nós remuneraríamos R$140. E depois, a partir de 140, R$150. A ideia o que era? Era o trabalhador entender que se ele aumentasse a coleta e aumentar a renda dele. Mas, sobretudo, se aumentasse a coleta e aumentar a renda, mas também aumentar o pagamento por ela, o valor do pagamento por ela. Então, a ideia é de criar um círculo virtuoso
contrário àquele círculo vicioso que nós estávamos naquela situação onde os trabalhadores perderam a motivação de coletar no porta em porta porque os grandes geradores resolviam a parada em muito menos tempo e muito menos esforço. Bom, aí eu avanço a marco legal de São Carlos, né? E aí em 2004 nós temos a lei municipal que cria o programa de coleta seletiva, 2005 nós temos o convênio com a cooperativa, 2006 nós temos o decreto que institui a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos do município, né? As prefeituras tinham que entregar o material reciclável para os catadores. Nós tínhamos em 2007 o programa de destinação e recolhimento do óleo vegetal, 2010 a assinatura do contrato e 2010 a criação da parceria público-privada que eu falei para vocês, né? Que foi aquele processo. Alguns números só para mostrar para você. O amarelo é aquilo que foi depois da implantação do projeto, né? Então, material coletado, né, ele estava na faixa de 100 toneladas, né, quer dizer, nos últimos meses, passou para em torno de 120 e 130 toneladas coletado. No primeiro ano, isso, né? O material vendido, ele estava na ordem de 67 toneladas e ele passou para em torno de 90, 95 toneladas vendido. A receita gerada, ela deu um salto muito grande, porque nós tínhamos, né, a soma da prefeitura mais a da comercialização dos cooperados, né, então ela estava nessa faixa de 15 mil e foi parar para 40 mil mês. E o número de cooperados estava com 33 na época e depois estava na ordem de 50 cooperados, aumentou o número de cooperados. E, sobretudo, a renda retirada média, ela aumentou com uma diferença. Aquela renda que está em azul é a única renda que tinha. A amarela era a renda que tinha dos cooperados, mas, além disso, tinha o fundo social equivalente ao 13º, o fundo social equivalente a férias, o fundo o recolhimento INSS. Né? Então, ela incorpora esses encargos trabalhistas, né, que, a princípio, não possuía os catadores. E quais são as possíveis fontes de renda das cooperativas? Né? A venda de material reciclável, a prestação de serviço de coleta seletiva e triagem, a prestação de serviços da logística reversa, essa história que eu falei, que o setor privado tem obrigação, tem responsabilidade de dar um destino correto para esses produtos de risco, né? E o pagamento de serviços ambientais. Por último, quem são esses catadores? Essa é a última. São 400 a 600 mil catadores no Brasil, 40 a 60 mil estão organizados, 10%, cerca de 1.100 organizações estão de cooperativas, associações, 60% das organizações estão nos níveis de baixa eficiência, a renda média do catador não atinge o salário mínimo e a faixa de instrução predominante vai de 5ª a 8ª série. É isso. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, muito obrigado, Reinaldo, pela apresentação, pela brilhante apresentação. Agora nós abriremos para as perguntas, para as indagações, então está aberto a palavra a todas as pessoas que queiram se pronunciarem. Alguém gostaria de te perguntar alguma coisa? Pois não, por favor. Boa noite, meu nome é Ricardo Ramos da Silva. Eu queria saber do nosso ilustre palestrante, sabe qual que é o valor? Se vai aumentar o quilo do alumínio e do papelão, que são os preços mais baixos que tem na cidade, para eles poder trabalhar. E a segunda pergunta, não só uma, são duas, e eu estou com o plano B sobre a reciclagem em nossa cidade. O Reinaldo quer responder agora? Tem mais alguém que gostaria de fazer mais alguma pergunta? Doutora Gláucia? Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o senhor, professor, pela iniciativa. Acho que o tema é pertinente, é muito importante para o nosso município. Eu gostaria de fazer um questionamento, se foi feito durante esse período algum trabalho, né, com relação à conscientização da própria população lá em São Carlos.
se teve algum trabalho diferenciado, porque é importante, né, a participação da população para que a gente tenha, né, esse lixo reciclado. Pois não. Uso o microfone, porque é gravado. Meu questionamento, né, minha dúvida, baseado no que você colocou do trabalho com os catadores, né, eu gostaria de saber se você alia o fato de alguns insucessos que aconteceram ter sido relacionado, de repente, a uma falta de educação ambiental para essa população, né, uma vez que você pontuou que já trabalha ali diante de uma população de risco e que às vezes tem um acesso um pouco restrito à questão cultural e de alguns tipos de conhecimento, e também agregada à pergunta da doutora, né, a questão assim realmente como se deu dentro dos espaços educativos a parceria para que esses projetos fossem implementados na cidade, porque eu acredito que uma vez que esses projetos deram sucesso, a questão de educação ambiental ocorreu de uma forma ou de outra, né? Era essa a dúvida. Minha pergunta também, palestrante, é em relação aos resíduos volumosos, né? Você citou ali do lixo orgânico, a galhada, o resto de podas. Você também fazia compostagem? Se não fizesse, qual que era o destino final desse tipo de resíduo? E também na questão do bagulho, do móveis, do sofá, tudo isso daí, fazia esse arrastão, mas qual que era a destinação final desse tipo de resíduo? Reinaldo, eu gostaria de se você tem uma análise da situação atual, porque eu vejo uma vulnerabilidade na continuidade desse trabalho implantado. A gente percebe que existe um compromisso numa fase e depois nós temos mudanças e que não garantem essa continuidade de um bom trabalho e em deixar um legado que possa avançar e não retroagir, voltar a situações desfavoráveis. Pois não? Boa noite. Primeiro, eu queria agradecer a presença dos poucos vereadores que estão aqui fazendo jus ao mandato outorgado pela população a eles, né? Obrigado. E minha pergunta é para o secretário municipal sobre o galpão de triagem, se está em funcionamento. Porque eu separo meu lixo há quase 20 anos. E quando a coleta foi interrompida na gestão do prefeito Emanuel, eu passei a levá-la no galpão. E no dia 2 de setembro, eu encontrei um funcionário na porta da Secretaria do Meio Ambiente, ali na entrada da fazenda, dizendo que o galpão não estava mais funcionando e que não poderia ser entregue. E a perda grande disso é a perda cultural, porque é muito difícil mudar a cultura, até dentro da casa da gente, convencer os familiares de que isso é importante, convencer cada empregada nova que entra de que isso é importante, é muito difícil, é um trabalho de formiguinha. E eu consegui isso assim que meu lixo é todo separado, limpo, lavado, ensacado, com tudo separado. E, na verdade, o que sobra é muito pouco. Porque, inclusive, fazer uma compostagem é muito fácil se você usar só casca de fruta, de legumes, jornal, poda de jardim. É muito fácil, porque é uma compostagem que não dá cheiro, é muito simples, é uma coisa que pode ser implementada em escolas. Tem medidas muito fáceis e relativamente baratas que podem ser feitas. E eu fiquei muito desapontada quando encontrei o galpão de triagem fechado. Eu acho que seria interessante agora a gente abrir para as respostas e aí depois a gente abre para uma nova sessão de perguntas. Tudo bem? Bom, começar aqui com a pergunta do secretário, né? A situação atual, né? Houve mudança de governo, né? E eu acho que essa é uma preocupação sempre presente, né? Dentro da administração pública. E essa, né, quer dizer, eu acho que a preocupação ela tem que ser, a resposta para ela tem que ser no sentido de trabalhar em transformar políticas de governo em políticas de Estado, né, de forma que não fiquemos sujeitos aos humores, né, ou aos caprichos de uma administração ou outra, não fazendo julgamento de nenhuma administração.
mas o fato é que está colocado é o interesse público. E, para isso, eu acho que tem que ser feito, primeiro, construir um marco legal. Né, um marco legal, mas marco legal é uma coisa, né, que as leis fazem como se desfazem também. E o vereador conhece bem isso aí. Outra questão é a conscientização da sociedade. Né? E isso é muito importante, porque é aquela história que fala lei que pega, lei que não pega. Não existe, na prática acontece que a lei que pega é quando a sociedade defende. Seja que setor da sociedade organizado que puder defender. Né, seja em leis de interesse de segmentos corporativos, seja do aspecto de pessoas específicas, mas é o caráter de defesa. Quem consegue garantir. E aí a lei pega. Então é muito importante a consciência. Nesse aspecto, essa coisa do porta em porta, ele gerou uma cultura. Né? Então não há ambiente político. Existe um marco legal, não há ambiente político para retroceder o plano, o programa. Né? Eu diria que ela caminha na direção de uma política de Estado. Também uma política de Estado ela precisa de conselhos, né, que façam gestão com participação da sociedade. Né? Conselhos que participam da sociedade, o poder público, tal, né, que possa estar acompanhando. E políticas públicas de Estado tem que ter dinheiro, fundos também escritos dentro da lei, né, porque aí você fecha a questão. Você tem uma lei, você tem dinheiro, porque ninguém faz nada sem dinheiro, você tem o conselho, onde você tem a participação direta da sociedade, né, e você tem uma sociedade sensibilizada. Né, nós não chegamos a criar o fundo, nem criamos nem o conselho. Mas existe o Conselho de Meio Ambiente. Né, mas assim, mas temos essa questão, né, quer dizer, da consciência da população, do interesse. É lógico que um governo entra e ele pode ter mudanças no sentido de como implementar, de qual que é da forma. Né, e aí é o que está acontecendo agora, está no processo de transição. Né, na verdade, hoje houve essa mudança em relação os resíduos da construção civil, né? E agora essa é uma empresa privada que está nos moldes que está sendo implementado aqui. E no caso da coleta, tem uma transiçãozinha. Teve uma época o secretário do Meio Ambiente que ele chegou falando que tinha que criar mais cooperativas. Né? Aí depois, quer dizer, já existe um material, inclusive, elaborado sobre isso, tal, que a conclusão é que uma cooperativa a 200 mil habitantes está ótimo, dá conta, dá escala, dá estrutura. E aí, aí já voltou atrás, e agora está regularizando a questão dos caminhões, mas está com 50 cooperados, e parece que está retomando. Teve um hiatozinho no começo de governo, mas também é aquela loucura, né, que a gente estava conversando, né, quer dizer, quando entra um governo e sai outro governo, às vezes não há diálogo entre os dois governos, né, mas cria esse ato assim, que compromete muito o início de uma nova administração. Né? Com relação o Ricardo estava falando do alumínio, né? Do preço, né, eu nem sabia, eu não sabia. Quer dizer, são preços que são determinados internacionalmente, né? Então e aí que eu estava falando da fragilidade do cooperado, né, que fica sujeito a esses caprichos especulativos no mercado mundial, né? Então, por isso que é importante a remuneração da prefeitura, porque ela minimiza ao ponto de que nossos catadores lá, por exemplo, na época de janeiro, não se vendia material. Não se vendia mais a partir do momento da remuneração da prefeitura. Porque criou-se condição, porque aí você tinha, por exemplo, o fundo de 13º, o fundo social de férias. Isso daí você vai usando na medida que vai vencendo os 12 meses, que vai chegando no final do ano e tal. Então você tinha, por exemplo, um recurso guardado, né, que a moçada passava para a remuneração dos catadores, né, e não vendia nada naquele mês, para poder garantir, né, um preço melhor que acontecesse em fevereiro e março. Isso é reduzir fragilidades. Você estava falando de produção em outra cidade, né? Eu acho que não se trata de produzir em outra cidade, mas eu acho que assim é um processo gradual de superação de fragilidade. Eu era um catador individual,
e catava e o sucateiro ganhava em cima de mim. Eu reuni com um grupo, montei um empreendimento e agora tenho um poder de barganha sobre esse sucateiro. Tem mais de um grupo na cidade, nós fizemos uma escala, estamos vendendo, vamos tentar vender para a indústria local. Aí a gente pega e não está muito legal ainda, vamos dialogar com outra cidade, os catadores que tem lá, e vamos fazer vendas coletivas lá em São Paulo. É onde que está a grande indústria recicladora. E paga caro. Paga bem, diferente da... Paga bem assim, né? Quer dizer, esse termo bem é bem mais do que você ganha. Né? Então é melhor. Né? Então acho que essa questão é de um lado... É muito mais interessante, ao invés de pensar em catar lá na outra cidade, é pegar e ver os catadores que estão lá e se articularem, sabe, com autonomia, aqueles catadores de outra cidade, e construir parcerias. Então, junta, sabe assim, o que é o menino... Essa coisa do... Alumínio sempre foi uma coisa que era ouro, né? Agora você falou que dá baixo o valor. Eu não estou acompanhando isso aí. Mas você falou que está muito baixo e tal. Vamos guardar aqueles latinha e vamos esperar o mercado. E vamos também articular com os outros das outras regiões também. Vamos influenciar o mercado. Nós somos oferta. Vamos impactar a demanda, sabe? Então, na verdade, a organização dos catadores, seja no âmbito da sua cooperativa, seja intracooperativa, seja local, seja regional, é o que vai determinar esse poder de barganha. Fora disso, é pensar sempre na ideia de agregar valor. Né, existe uma cooperativa, existe uma experiência muito bonita lá em Campinas, né, e uma articulação de várias cooperativas e tal, e eles estão beneficiando alumínio. Agora, tem que falar com a moçada, sabe? Tem que passar esse material, eles estão transformando alumínio, sabe? Se pegaram recursos do BNDES, montaram uma indústria lá tal, e estão transformando. Então, precisa parar de vender, vamos parar de vender, vamos vender para a cooperativa mesmo. Porque a ideia, né, quer dizer, ela não quer ganhar dinheiro no seu alumínio. Ela quer ter escala para vender no mercado depois. Porque não dá para montar um forno com 10 latinhas. E esse setor é muito curioso. Ele varia, não é a mesma lógica. Quanto maior a oferta, menor o preço. Quanto maior a oferta, maior é o preço. Por quê? Porque, na verdade, você busca novos compradores. Você elimina os atravessadores, né, aqueles que ficavam especulando com o seu trabalho. A Gláucia, né, as perguntas sobre a capacitação, né, bom, primeiro que eu acho que esse processo, eu não sei se esse termo existe, eu não sou da área de educação e eu não trabalhava com capacitação. Na verdade, nós tínhamos essa parceria com o meio ambiente e com geração de trabalho e renda. Meu negócio era grana, era renda, era a organização dos trabalhadores, né? Mas assim, o processo mesmo ele é educativo. A gente trabalhou muito com a ideia, com o catador, do resgate da sua dignidade. Sabe, talvez isso aí possa ser forte, algum catador que estiver aqui, sabe? Mas os trabalhadores, quando nós começamos o trabalho, é o que eu falei, o trabalhador se confundia com o material que ele trabalhava. No meio daquele material, ele se confundia. Eu não sabia muito bem diferenciar o que era um e o que era o outro. Né? E aí mostrar o papel estratégico, fundamental desse catador para a sociedade, para as próximas gerações, para o futuro do milênio. Né? Porque esse catador ele é um agente ambiental e que está apontando, né, quer dizer, para a perspectiva da viabilidade dessa humanidade ou não. Não só ele, né, a tarefa é de todos, mas ele cumpre um papel muito importante. Né? Então era a ideia de tentar trabalhar. E aí a gente, por exemplo, levava crianças na coleta, né, no galpão. As crianças enlouqueciam, né? E era terrível segurar as crianças e tal. E são muito brilhantes, né? Sempre muito criativas, e fazem perguntas que você não tem resposta. Né? E aí a gente começou a pensar num plano, mas não chegou aí adiante, dos catadores serem capacitados para a formação das crianças. Sabe, de ir lá e aprender a ter toda uma coisinha, sabe, um pacotezinho, um filminho para contar, uma visitinha, já com o roteiro definido, né, e depois contar um pouco da história, né, e isso aí mas essa discussão ocorria dentro da sala de aula. E aí as crianças são determinantes.
Né? Também tinha os folhetos, né? Eu mostrei alguns folhetos, né? Que era a questão do entulho, o folheto da coleta seletiva, tinha essa questão do porta em porta, que as pessoas separavam, né? E, enfim, tinha um conjunto de ações. Existia na Secretaria de Meio Ambiente, existia uma área de educação ambiental, né? Mas não foi a área que eu de fato me envolvi. Assim, na verdade, voltando mesmo a aquela questão, não há solução única e exclusiva de uma secretaria. É uma resposta de uma grande mobilização, de uma ação integrada, multidisciplinar, para responder não só a esse problema, como qualquer outro problema hoje da administração pública. A realidade das administrações públicas são essa: falta de recurso e demandas infinitas. Né? Então, e aí, por último, do galho do sofá. O galho a gente também recebia, nós tínhamos uma moedora, né? E, nossa, era uma maquininha sem vergonha, assim, sabe? E aí depois nós ficamos... E aí tem uma oportunidade aí, para o secretário, muito importante, que nós começamos a descobrir depois, que é o tal do termo de ajuste de conduta. O termo ajuste de conduta é uma beleza para captar recurso, né? A ideia de você pegar e utilizar a punição do termo de ajuste de conduta em benefício da sociedade, da comunidade, é uma coisa fantástica. Então, um diálogo muito franco, muito aberto, muito transparente com o Ministério Público, né? Teve uma empresa, nós tivemos várias experiências. Tivemos uma experiência, por exemplo, do Ministério Público do Trabalho, que o cara não cumpria os direitos trabalhistas de um supermercado lá em Campinas. E aí nós conversamos com o Ministério Público repassou esse recurso para um assentamento de sem terras que estavam querendo construir um galpão para uso comum, para a formação, alfabetização desses trabalhadores. E foi repassado esse dinheiro, e esse Ministério Público tem essa história. Para o bem e para o mal, ele tem um poder absoluto. Ele tem, quer dizer, para o bem, porque isso até era uma coisa legal. Para o mal, porque é muito poder para uma pessoa só, né? Falar, vai esse dinheiro para lá. Eu acho meio complicado. Sabe, eu acho que mas esse é um debate que está acontecendo no Brasil hoje sobre as atribuições do Ministério Público. E aí, aconteceu também de a gente pegar do Ministério do Meio Ambiente, pegar recursos para comprar trator, e comprar e aí compramos um negócio de moagem lá, que era fantástico, colocar uma tora e saía tudo bonito. E aí nós vendíamos. Tinha um comprador, eu acho que era Bebedouro, se eu não me engano. Nós tínhamos uma dificuldade que nós tínhamos um comprador único, muito frágil. A gente era muito frágil nisso daí. O cara quase que a gente implorava para ele comprar. Mas ele foi... Mas aí nós vendíamos, ele deixava um container lá, um container enorme, né, e a gente moía e vendia. E os volumosos, né, ele estava mais na função do combate à dengue, né, uma questão de saúde pública, do que a questão, efetivamente, do destino, assim, de uma talvez mais eficiente. Ia para aterro, o material. Só que ele era coletado, né? Pelo menos não ficar na rua até aparecer, mas ele era coletado e ia para aterro. Nós tínhamos um projeto que foi escrito e estávamos captando recurso na época, não deu certo, não deu tempo. Que era a construção de uma marcenaria junto com os catadores da construção civil, né? Onde a ideia de beneficiar a madeira. Né? E aí a ideia também de caminhar nessa direção dos móveis se dava para pensar, né, essa questão de talvez recuperar mobiliário, coisa dessa natureza aí. Ficou faltando alguma coisa? Não, só. Mais alguma pergunta, alguma participação? Tem. Isso, desculpa. Boa noite. Eu acho que essa questão ela é muito simples, né? Nós tínhamos um contrato na gestão passada que se encerrou no último dia do mês de junho. E daí por diante, as pessoas ficaram lá até o final do ano, trabalhando. Iniciou a nossa gestão, nós fomos tentando ajustar, só que tem um limite que o Tribunal de Contas nos permite. Até sair a contratação que saiu recentemente de empresa que está contratando essas pessoas e vai dar continuidade ao trabalho. Mas nós tivemos que encerrar para não sofrermos punições em função do contrato encerrado e não viabilizar um contrato futuro, né? Mas já tem a empresa contratada e nós vamos dar continuidade. A empresa está conhecendo como é que funciona, porque ela se empolgou e queria coletar na cidade como um todo, né?
e nós estamos mostrando para ela que o processo é mais complexo, né? É toda a discussão que a gente está ouvindo aqui do colega aqui de São Carlos, e que a gente tem que fazer eficientemente. Sair por aí buscando reciclável vai só consumir energia, né? Baseada na colocação da colega e no que você colocou, eu gostaria de registrar aqui a importância de realmente voltar esse trabalho, porque na nossa escola a gente estava desenvolvendo um trabalho em parceria com vocês, né, com a atual usina de reciclagem, no qual todo o papel que era utilizado na escola, uma vez por semana, alguém da cooperativa passava lá na escola para recolher, né? E com a desativação da então usina de reciclagem daqui de Barretos, esse material ele foi se acumulando na escola ao ponto, para não juntar nenhum vetor, a gente ter que voltar a colocar no lixo comum, né? Isso para a escola foi um grande pesar, porque no que se diz respeito à educação, eu concordo plenamente com ela que para você estabelecer uma cultura vai um tempo, né? E se o trabalho ele deixa de ser contínuo, realmente isso é uma perda muito grande, né? Então, enquanto população, enquanto escola, enquanto munícipe, eu fico muito feliz com a sua colocação de saber que em breve retornaremos com esse projeto, com esse trabalho, né, no município, e fico muito feliz também, gostaria de colocar aqui que nossa escola está aberta novamente para essa parceria e agradeceremos muito se semanalmente vocês pudessem voltar a recolher todo o papel que a gente já disponibiliza lá na escola. Secretário, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor com relação àqueles pontos que nós temos os lixos, especificamente ali perto do Luiz Espina, né? Na região ali do Nadir Kenan. Qual que é o critério ali? Porque eu passo muito por lá, inclusive já foi objeto de requerimentos meus aqui nessa casa, porque eu vejo todo tipo de lixo ali depositado, né, um descaso, a população que ali está, às vezes, chega até a gente fazendo essas reclamações. E qual que é o critério ali? Ultimamente eu tenho visto o depósito de árvores ali, folhagem, os próprios resíduos, né, de construções ali junto também. Toda a população acaba colocando aquele lixo ali. Como é que está essa situação? Eu gostaria que o senhor me explicasse. Vereadora, esse foi um trabalho ou um período que nos desgastou bastante essa questão. A empresa contratada, no último dia 30 de setembro, está aqui presente, que vai operar, vai fazer o recolhimento, a destinação do material lá depositado, com a presença de funcionários que vão estar sendo capacitados. Começaram a remoção hoje, se eu não estiver enganado, ontem, né, foi de acordo com o combinado, estão aqui presentes. E lá vai ser depositado nas caçambas o material da construção civil, pequenos volumes, lá é um local para pequenos volumes, material vegetal em caçambas também. Então, é esse o contrato, até tem uma proposta, nós estamos remodelando, começando lá pelo Cristiano de Carvalho, começou a colocar a terra para nivelar o solo, e a gente está confiando na empresa que ela vai fazer um bom trabalho, eles estão se propondo a nos atender, e espero que daqui para frente nessa gestão, com o apoio de todos aí, nós vamos poder mudar aquilo lá. Aquilo não é desse jeito, a proposta não é essa, são 4 pontos que estavam lá construídos e pararam de operar, retiraram as pessoas que estavam lá. E houve uma degradação, inclusive, das estruturas, né? Existem mais 4 pontos que estão licenciados, que poderiam ou deverão ser ocupados com esse trabalho, à medida que a gente possa perceber, que a população diga que a gente deve fazer isso, para evitar que esses pequenos volumes transportados por picapes, carroceiros, sejam lançados em terrenos onde não tem uma proteção, muros. Então a gente vai estar insistentemente acompanhando, a empresa está aqui, vai fazer o trabalho, está contratada, e desgastou. Mas nós herdamos, né? Nós herdamos e não podemos também ficar jogando a culpa. Nós tivemos a iniciativa de
fazer um projeto, um modelo novo, com pontos de recebimento de reciclável também lá. Mas isso é depois da reforma, com a reformulação. Antes... Em todos os pontos de apoio. Eu gostaria de agradecer a presença dos alunos do EJA, da rede municipal. Nosso muito obrigado pela presença. E aí a gente continua com as perguntas. Boa noite a todos. Eu sou Celso Rodrigo Braniço, eu represento a PPP, Associação de Participação Popular na Política. A primeira pergunta é para o senhor Anselmo Leonel. A respeito dessa empresa aqui do Riomar, né, de coleta de material de construção, eu vi, até algum tempo a gente discutiu isso no Facebook, mas não houve um pronunciamento da parte deles, relativo à questão da cobrança de taxa, que alguns caminhoneiros estavam reclamando por cada tonelada. Então, isso, de alguma forma, conforme disse o senhor Reinaldo aí, no pronunciamento dele, isso acaba atrapalhando, inibindo a população a, de fato, participar, né, na entrega desse lixo, que acaba jogando em terrenos baldios, outros locais inadequados, né? Então, não sei se a contratualização com a prefeitura que gerou isso, mas os caminhoneiros acabavam... tinha que pagar essa taxa e tinha que repassar para os munícipes, né? Então, isso acabava gerando uma falta de incentivo. Exatamente o contrário parece que o que a prefeitura avisava, né, inicialmente. Para o secretário de Meio Ambiente, eu gostaria de saber, eu trabalho na área essa parte informática, né, sou formado na área, a gente sabe de alguns projetos sociais, né, de montagem com peças de computadores, né, para depois doar a escolas carentes. Então, eu gostaria de saber também até de telefones celulares, né, que hoje tem acaba resultando num lixo muito grande, essa questão de lixo de informática. Existe algum projeto da prefeitura para resolver esse problema aqui em Barretos? E quanto à coleta seletiva dos demais materiais, dos demais lixos, eu sei que existia um projeto que foi aprovado, inclusive aqui pela Câmara, mas até hoje, na prática, ainda não está funcionando. Então, se vai funcionar e quando? E, por fim, a respeito da coleta de lixo em geral, a gente vê que não só Barretos, mas a região, a gente tem um problema muito grande da questão da contratação dessas empresas de coleta de lixo. Então, a Polícia Federal está investigando, já teve problema de máfias, né, de desvio de verbas. Então, não seria mais fácil a Prefeitura comprar caminhões, fazer concurso e assumir a coleta de lixo público? Obrigado. Braniço, a sua pergunta foi eu acredito que é muito importante, essa pergunta que você fez. De fato, o que acontece lá em São Carlos, está acontecendo hoje, eu sei que está acontecendo isso hoje lá, porque a gente tem uma noção muito grande do que acontece no resíduo no estado de São Paulo. A pessoa cobra de você, que você é um gerador do entulho lá na sua residência. Muitas vezes o transportador, ele já embutiu no preço dele aquele R$ 8,88 que é obrigado a pagar lá na usina para entrar, e ele não repassa. O que ele faz? Ele pega aquele dinheiro e joga o entulho dele. Se amanhã nós for dar uma volta na cidade, eu falo para você que tem 300 caminhões de entulho jogado em torno de Barretos. A CETES já vai multar a prefeitura, porque ela não estava fiscalizando na gestão passada. Nessa gestão agora já estão fechando o cerco em cima. Aqui do lado da minha fazenda aqui, todo dia eu vejo 300, 400 por mês caçamba sendo jogado lá. Se vocês for ver a estrada do Buracão, já está tomando, do lado da Lagoa de Tratamento, está tomando toda a pista de tanto entulho que é jogado indevidamente naquele local. Só para você ter uma ideia, hoje, 1 tonelada de entulho, para ser recuperado para trabalhar ele, a usina cobra, foi o menor preço, por isso que nós ganhamos a licitação. A prefeitura lançou o preço de cobrar R$ 17,00 do município. Nós lançamos uma contraproposta, mandamos R$ 8,85, menor preço, ninguém competiu com nós nisso. Só que isso daí custa para nós R$ 12,00 só para você reciclar e mais R$ 8,00 para você triturar. E muitas vezes você vende esse produto por R$ 17,00. Então, quer dizer, é uma conta que não vai fechar nunca. Então, quer dizer, tem que ser cobrado sim. Eu acho que quem gera, para começar a economizar, se começar a dar tudo de graça também, a pessoa vai fazer um telhado lá, ele compra 3 metros de madeira, usa meio metro e joga fora a outra metade.
Então tem que começar a cobrar, a pessoa tem que ter responsabilidade. Eu fico bobo de ver, hoje, o secretário falou, nós ganhamos essa carta convite, nós vamos tomar conta dos bolsões, dos 4 bolsões da cidade. Nós vamos mostrar que a empresa Rio Mar Ambiental tem capacidade de deixar aquilo ali um lugar digno das pessoas passar e sentir honrada de estar depositando pequenas quantidades ali. Nós temos capacidade de fazer isso daí, nós vamos fazer. Agora, a gente fica bobo de ver, muitas vezes chega uma carroça lá com 15, 20 tijolos perfeitos. Esse tijolo podia ser aproveitado em algum lugar e é jogado fora. Quer dizer, hoje custa caro um bloco de 9 furos, ele custa 700 conto o milheiro dele. E as pessoas compram e jogam mesmo. 30% já é provado, o Reinaldo pode comprovar. 30% do material de construção hoje, ele é jogado, ele é desperdiçado. Então eu acho que tem que cobrar e fiscalizar para que isso não aconteça. Agora a palavra com o Amadeu. Acho que essa questão que o Anselmo está abordando aqui, ela é importante. Nós fizemos algumas reuniões com as empresas que têm as caçambas e que fazem a coleta desse material na cidade. E aquilo que o Anselmo colocou, o proprietário do resíduo da construção civil paga para aquela empresa que tem caçamba e que, para levar uma vantagem de uma caçamba pesa aí na faixa de 4 toneladas, de 3 a 4, ele vai lançar na periferia. Você pagou por isso, ou ele dá um descontozinho para concorrer deslealmente aí no mercado. Então, nós estamos fazendo um trabalho envolvendo o Ministério Público e aplicando a legislação. Cada vez mais nós vamos fortalecer essa aplicação da lei, porque realmente tem empresas que não querem atender e considerar a população de Barretos causando dano econômico, jogando isso na periferia. Quem vai remover isso, quem vai pagar isso, certamente serão os munícipes. Então nós estamos aplicando multas pesadas, sendo rigorosos com aqueles que não querem entender. Não adianta mais nos reunirmos com eles, a gente vai se esforçar sempre mais para melhorar o processo. E a gente vê que tem pessoas que, por causa desses R$ 8,95, lançam lá em qualquer área, surgindo situações, até mesmo no distrito, que distrito é distrito, né? Industrial não é um aterro sanitário ou um lixão a céu aberto. Eu não sei se eu vou me lembrar de todas as perguntas que o companheiro fez, mas a questão de informática, da reciclagem do material de informática, isso vai continuar sendo destinado para a unidade de triagem, né, que comercializará esse material. Eu fui visitar uma empresa em Campinas, em Paulínia, né, acho que foi Paulínia, que faz o desmonte desse equipamento de informática. Todo o material de informática pode ser comercializado lá na unidade. Então as pessoas podem fazer entrega lá assim que tiver de portas abertas, né? E essa é uma questão. Eu não sei da outra, quando voltará a funcionar a reciclagem, a triagem. Esse é o contrato que eu respondi. O contrato foi finalizado já e a empresa está fazendo identificação, já contratou os funcionários e vão colocar eles. Eu acredito que a partir da semana que vem começa a operar e depois a gente começar a fazer a coleta seletiva integrada com a triagem. Mas o contrato já está pronto. Eu respondi a todas essas perguntas. Pode. Bom, a última pergunta era relativa à coleta de lixo em geral. Por que o município não assume a coleta de lixo público, comprando caminhões e fazendo concurso e contratando funcionários efetivos para fazer esse serviço que é terceirizado hoje? Eu acho que essa questão ela passa por uma situação de eficiência. O município não tem eficiência na gestão
de algumas questões. Então, se nós tivermos um contrato num nível que não comprometa o município por tonelada, para destinação do material que não pode ser reciclado, ou até mesmo uma etapa ainda que se não atingiu isso, é mais eficiente economicamente. A contratação de funcionário público tem inúmeros, eu não sou contra, eu sou funcionário público, mas inúmeros direitos e férias, e qualquer situação ele não está trabalhando, não está operando, muda uma gestão, entram pessoas novas até entender os processos, passa-se muito tempo, aquilo fica vulnerável, a cidade fica suja, existem situações difíceis de serem lidadas. Agora, nós temos no município a construção, vai ser construído um aterro sanitário da iniciativa privada, não custa nada a gente negociar, de uma forma que não prejudique o município. Mas essa ainda é uma possibilidade. Na minha fala inicial eu disse que nós não podemos descartar, porque é a forma mais barata, de menor valor ainda, que nós podemos atingir. O gerenciamento é complexo, até pela iniciativa privada. A CETESB ela acompanha permanentemente, eles fazem uma análise, uma pontuação. Se a gente não tem uma pontuação boa do aterro sanitário, a gente pode não participar de programas de Estado, onde a gente pode receber equipamentos, máquinas. Eu não sei se o Marco Antônio, diretor do meio ambiente, quer complementar alguma situação das respostas. Mas na nossa análise, nós não estamos vendo essa viabilidade. É óbvio que tem os problemas das empresas que o Ministério Público está investigando, é uma situação econômica, envolve muito recurso financeiro, o custo é muito alto para coletar o lixo e destinar. Mas, pois não. Existem iniciativas particulares tímidas de empresa, mas que talvez a população toda não tenha conhecimento. Por exemplo, as agências do Banco Santander e do Banco Real têm uma caixa de coleta para pilhas e baterias, que é um resíduo altamente tóxico e polui, inclusive, a nossa água. E, quando eu olho lá dentro, tem pouquíssima quantidade. Acredito que a maioria da população não use. Uma mensagem nas contas de água, uma maneira de comunicação que chegasse isso à população, faria com que as pessoas interessadas utilizassem o serviço, né? Eu tenho mais uma sugestão. Existem várias empresas com novos loteamentos. Eu acho que o processo começa aí. Essa facilitação de diminuir o porta a porta, essas construções nesse loteamento de classe média, alta, tem que constar num projeto. Isso a gente está tratando com a Secretaria de Planejamento, local específico para cada residência ou do condomínio como um todo, para disponibilizar já o lixo separado. Eu vi isso em outros países, é eficiente, é prático e baixo o custo da coleta. A gente tem que, pelo menos uma parte da sociedade tem a obrigação de fazer isso para atingir uma certa sustentabilidade. Agora, isso passa pela exigência, por leis, por uma administração que leve a essa condição de sustentabilidade. Mais uma pergunta. Meu nome é Donizete. Eu gostaria de perguntar para o moço São Carlos como é feito, são as grandes reciclagens, vamos supor, que são os maiores, coletam os lixos, certo, de reciclagem de entulho. Como vocês fizeram? Porque é o seguinte, o problema da reciclagem do entulho, tem alguns ambientes que são maiores, outros são menores. Eu gostaria de saber como vocês fizeram por causa da poeira, da movimentação de terra na época da seca, que é o maior problema que existe. Para o pequeno, para o morador, para todo mundo. Eu gostaria que você me expusesse esse fato para ser aplicado aqui em Barretos. Você entendeu? Eu acho que isso é uma boa, porque a população ela vai se sair bem nessa e praticamente quem está no distrito industrial de Barretos. Certo? Eu acho que a gente tem um probleminha lá e tem que ser, às vezes, assim, a gente reclama. Eu gostaria de saber, porque a movimentação, ela existe assim, o caminhão que se carrega, algumas máquinas que mexem, levanta muita poeira nesse processo, certo? Que é grande.
Ora, o pequeno é diferente. O pequeno não vai ter muito problema, mas o grande é um pouco diferenciado. Eu gostaria de ver sobre a movimentação dessa terra. Porque quando chove é uma coisa, quando seca é outra história. Essa eu gostaria de saber. Como eu falei, eram várias secretarias. A secretaria que cuidava do aterro é a Secretaria de Serviços. Né? Eram várias secretarias: saúde, assistência social, educação, a Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, da qual fazia parte, do meio ambiente, e a Secretaria de Serviços. Se não me engano, nós tínhamos dois problemas, inclusive. Tinha esse, né, em época de seca, né, que isso aí se destacava, e também o fato de queimada, né, dos galhos que chegavam lá tal, e alguns atentados mesmo, assim, né, às vezes até criançada, fazer uma brincadeira, fazer uma grande fogueira, e tinha às vezes que chamar o bombeiro para resolver a fogueira. E nos momentos mais críticos, o que eu me lembro, assim, muito, eu não sei responder isso aí que o senhor está falando, os momentos mais críticos eu me lembro que a moçada levava o caminhão-pipa lá, sabe, e pegava e regava, para tentar baixar um pouco a água, porque era um problema, como eu falei para o senhor, como eu coloquei aqui, uma das Vossoroca, né, que foi instalado a central de triagem e o local para despejo do entulho, ele estava comendo uma escola, então era do lado da escola, sabe? Isso gerou desgaste político, inclusive, na época do governo, sabe? E eu não me lembro assim, sabe, como é que foi. Eu me lembro que algumas vezes, em período de seca, que era julho, assim, agosto, chegava nesse limite, né? E a questão dos galhos, nós colocamos, aí no caso do galho, sim, eu sei, porque fui eu responsável que nós colocamos segurança, a noturna. Sabe? Porque, na verdade, a segurança que tinha, na verdade, foi uma complementação. A segurança que tinha em São Carlos, era na central, era de segunda a sábado. Domingo não tinha. Aí nós falamos, escuta, vai colocar uma placa, né, meu favor, não bagunçar no domingo, né, e aí o departamento nosso assumiu o complemento dessa segurança no domingo inteiro, né? Então ficou segurança e tal, e aí reduziu bastante. Mas teve incêndios, né? Pessoal ligando de madrugada em casa, olha, tá pegando fogo. Eu falei, não sou bombeiro, né? Mas foi eu não, nesse aspecto técnico eu não sei como, sabe, assim, como é que era administrado. Eu sei que chegou momentos críticos e que tinha criança, que era problemático isso aí, mesmo porque era um lugar descampado e tinha vento também, sabe, uma complicação. O ideal, eu imagino, seja estar distante das concentrações, né? Esse aterro de construção civil está distante das grandes concentrações populacionais. Aí é mais administrável, né? Aí a questão focada fica no trabalhador, né? E aí a partir de EPIs, né? Nós podemos minimizar, né? O Leonel, ele vivencia essa questão de perto e ele gostaria de estar comentando. Então, pois não, Leonel. Eu fico tranquilo, viu, Donizete, com sua pergunta, que eu tenho certeza que não é da nossa empresa, porque quando nós fomos pedir a licença de operação, todas as empresas que operam com usina, existe uma norma na licença que a gente é obrigado a ter uma certa umidade para poder britar esse material, em torno aí de 32% de umidade. Tá? A empresa nossa investiu em caminhões-pipa, está investindo em aparelhos de irrigações, então, de espécie alguma pode ter poeira. Tá? Então, e outra, o que o Reinaldo falou é importantíssimo, a logística dessa usina. Quando nós assumimos lá a nossa usina, da Rio Mar Ambiental, a primeira coisa que nós fizemos, mudamos a posição dela, tem que olhar a posição predominante do vento, fazer cinturão verde e afundar o máximo dela dentro do solo. E captação de poeira também, nós temos um equipamento que faz captação de poeira. Então, aí é aí que eu falo para você que quando a gente tem que entrar no negócio, se você não for profissional, melhor você não entrar. Você vai criar um tamanho de um problema para a cidade. Desde você ajudar, você vai complicar muito a cidade. Então, existe normas, existe lei para ser cumprida. Basta agora a Secretaria do Meio Ambiente, a CETESB, começar a exigir essas normas que nós somos obrigados a ter dentro da nossa operação. Agradecer a presença do Donizete, que o Donizete é conselheiro municipal do Conselho do Meio Ambiente. Então, obrigado pela presença.
do CONDEMA, né? Eu acho que da audiência por encerrado, eu acho que a gente contemplou essa discussão, esse debate, e da necessidade de nós pensarmos sobre a questão da sustentabilidade do nosso município e, consequentemente, da sustentabilidade do nosso planeta. Então, eu acredito que a audiência ela contribuiu bastante, a presença de todos vocês aqui contribuiu muito para que a gente pudesse atingir os nossos objetivos. Agradecer o Reinaldo pela presença, ao Leonel também, ao secretário Amadeu, secretário do Meio Ambiente, ao Marco Antônio, à doutora Gláucia pela presença, ao Claudionor Risse, vereador, que ele avisou que ele tem um compromisso, que ele precisaria estar se organizando, que ele vai viajar logo mais, e a todos os vereadores dessa casa também que aprovaram por unanimidade o requerimento que eu apresentei para que nós pudéssemos estar realizando essa audiência pública. A presidência da casa também, a todos os funcionários que aqui trabalharam para que a gente pudesse viabilizar essa audiência. Então, desde já, a todos vocês, nosso muito obrigado. E lembrando que na próxima quinta-feira, dia 10, nós teremos aqui uma outra audiência pública, que aí nós estaremos discutindo a questão sobre a educação infantil no nosso município. Então, aproveitando desde já para convidá-los também a todos que nos acompanham pela TV Câmara, a todos que nos acompanham também pela internet. Então, desde já, nosso muito obrigado a todos e uma ótima noite. Tá aí, você acabou de acompanhar a audiência pública discutindo os problemas da coleta seletiva de lixo aqui em Barretos e também da coleta de entulho da construção civil. Na sequência, você fica com a transmissão vinda direto de Brasília e o nosso próximo encontro é na segunda-feira, na próxima sessão ordinária, a partir das 8 horas da noite, aqui na TV Câmara Barretos. TV Câmara Barretos, a serviço do cidadão. Agora sim. Deu tempo, vai falar pro Jorge falar com ela e o André. Foi tão rápido também. Eu nem ia fazer, quase que eu falei. Mas olha aqui. Senão você ficou aqui. Atrás da bola. Gostaria de estar